E falando de política, PP avisou o Palácio do Planalto que só aceita assumir o comando da Caixa se tiver a possibilidade do Bloco do Centrão indicar todos os postos em vice-presidências e diretorias na instituição. É uma apuração do âncora Gustavo Uribe, trazemos em destaque agora para você. O presidente Lula resiste a entregar ao grupo a vice-presidência de habitação, que hoje está com Inês Magalhães. Lula deve discutir a questão com integrantes do PP quando voltar de viagem dos Estados Unidos no fim da semana. A ideia é que o segundo e terceiro escalões da Caixa sejam preenchidos por indicados do Progressistas, além de outros partidos como Republicanos, União Brasil e até mesmo do PL de Jair Bolsonaro. O nome do ex-ministro Gilberto Occhi é o mais forte nesse momento para assumir a presidência da Caixa. Vamos então com a análise. Leandro, Basília e Larissa. Basília, vou começar aqui com você. O que a gente está falando aqui nessa apuração do Gustavo Uribe? A negociação nesse momento é porteira fechada. Não quero só o comando, também quero vice-presidências. Eu já ouvi essa história antes e não deu certo. No caso lá do turismo, também a União Brasil queria essa porteira fechada com o Ministério do Turismo e a Embratur, que é a empresa de promoção do turismo brasileiro, a empresa de promoção internacional do turismo brasileiro. Depende do nível de negociação do Palácio do Planalto com o partido. No caso do União Brasil, o governo tinha aí uma bancada de 60 deputados. Há muita pressão para que entregue a porteira fechada do turismo até hoje. A cabeça, o ministério mudou ali por julho, né? O ministro Celso Sabino assumiu a pasta no lugar de Daniela Carneiro e até agora não houve mudanças na Embratur, muito pelo contrário. Até no fim de semana saiu aí a divulgação de vídeos de Sabino e também de Freixo, numa troca de elogios, falando sobre a gestão de Marcelo Freixo à frente da Embratur, ele que se filiou ao PT neste ano, é cotado a sair a algum cargo eletivo nas próximas eleições pelo Partido dos Trabalhadores, tem sido bem avaliado e até na gravação do seu vídeo chama outros ministros para participar de um desafio para apontar aí os principais pontos turísticos do Brasil, dizendo que este é o Brasil que nós reconstruímos. Então, quem hoje está sentado na cadeira, está batendo está batendo na porta do governo para lembrar que, olha, a gente está aqui desde o início do governo, a gente ajudou a eleger vocês. Que história é essa de mudar a nossa função agora diante de uma reforma ministerial? No caso do turismo, não funcionou. No caso do PP, com todas as asinhas de fora em cima do Banco do Brasil, em cima da Caixa Econômica Federal, mais bem colocado, perdão, há ali forte pressão deste partido diante da simbologia de trazer para dentro do governo um partido que esteve na base de apoio do ex-governo de Jair Bolsonaro. Então não é qualquer combinação. Vale mais do que votos na aprovação de textos ali no Congresso Nacional. É uma mostra para o cenário político, para a população, de que esses neogovernistas também são ex-bolsonaristas, que até mesmo um partido como o PP, o PL de Jair Bolsonaro estariam aí interessados, cobiçando, sentar na cadeirinha do comboio presidencial, né? Dessa comitiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou igual São Tomé, tem que ver para acreditar. No caso do turismo, pelo menos no que diz respeito à União Brasil, não houve grandes mexidas ali na Embratur. No caso do PP, que já ganhou o ministério, mais um ministro do Centrão nesta esplanada, eles estão com todas as asinhas de fora, achando que vão sim fazer essas mudanças em cargos de segundo e terceiro escalões, tanto em bancos públicos quanto em estatais, a tirar o exemplo da Caixa Econômica. E aí a simbologia ali não é só trazer um partido tido de oposição ou trazer mais votos para aprovação dessas propostas, é trazer um partido que até pouco tempo, se brincar, hoje ainda fala muito de Bolsonaro. Queremos ver todos, viu, Basília? Ô, Leandro Rezende, o Gustavo Uribe nos coloca uma das resistências do presidente Lula nesse momento, que é justamente a vice-presidência de habitação. A habitação, a gente lembra, é responsável pelo Minha Casa Minha Vida, ali tem uma grande articulação em torno dessa, que é uma das bandeiras
do governo Lula. Isso explica a resistência do presidente? Ajuda a gente a entender, Carol, porque, enfim, Minha Casa Minha Vida, junto com Bolsa Família, talvez sejam os programas sociais dos governos do PT que mais tiveram aprovação popular e que o governo também mais defende. O Lula volta para esse terceiro mandato refazendo o Bolsa Família, na sequência acabando com o Casa Verde Amarela e refazendo o Minha Casa Minha Vida. Essa diretoria da Caixa cuida de, obviamente, uma série de atribuições, mas tem o Minha Casa Minha Vida como, se não a principal, uma das suas principais atribuições. Daí essa resistência dessa chamada porteira fechada, né, do PT de entregar todas as diretorias, mas ficar pelo menos com uma das que a atual presidente indicou, né? A Rita Serrano indicou essa vice-presidência de habitação e o Lula manter dessa forma. A questão que se coloca aí, né, é que se deixou de ser uma negociação que está ali no bastidor para ser uma coisa de público. O Arthur Lira concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, corroborando a apuração toda do Uribe, né? Dizendo que quer a porteira fechada, que essa discussão vai ser feita quando o Lula voltar de Nova York e prometendo uma base de 350, 360 deputados federais para o petista, o que é mais do que o necessário para aprovar uma PEC. Passa com folga. Então, está muito claro que foi feita uma articulação nesse sentido. Se cria uma situação de constrangimento para a Rita Serrano, né? Porque ela praticamente hoje foi demitida do cargo pelo presidente da Câmara dos Deputados, que está falando sobre as vice-presidências de um banco que ele pactuou com o presidente Lula, mas só que ainda tem uma pessoa no cargo. Então, é mais uma troca, essa não é ministerial, mas é mais uma troca que vai deixar algumas fraturas dentro do governo. A saída da Ana Moser, por exemplo, a Ana Moser disse de público que o Lula iria conversar com ela antes de oficializar a troca dela pelo ministro André Fufuca. Essa conversa não aconteceu e há pressão para que Ana Moser volte para o governo. Hoje o presidente da Câmara dos Deputados fala sobre vice-presidências de um banco que ele admite ter ascendência, mas que é presidido por uma outra pessoa, que é a Rita Serrano. Então, mais uma vez, é algo que vai deixar rusgas ali dentro do governo, uma saída não traumática, mas que deixa um desgaste, uma falta um pouco também de habilidade política dessas trocas serem feitas. E o que chama atenção, e aí já deixo para você, Carol, porque são duas trocas feitas que estão dando esse ruído envolvendo mulheres do alto escalão do governo. Exatamente esse ponto que eu quero trazer para você, Larissa. Acompanhamos, como muito bem lembrou aqui o Leandro Rezende, a saída de Ana Moser, naquela oportunidade muitas críticas, já que foi um governo eleito com essa bandeira de representatividade, de aumentar a participação de mulheres em cargos na esplanada dos ministérios. Acontece que agora Rita Serrano está praticamente de saída da Caixa e, ao que tudo indica, segundo a apuração do Gustavo Uribe, um homem ocuparia o cargo, Gilberto Ock. Qual foi o cálculo político do governo? Está fazendo cálculo com relação à saída de mais uma mulher? Lá atrás, Carol, a gente até trouxe essa informação aqui desse interesse na Caixa Econômica Federal por parte do Centrão. No primeiro momento, o nome de Ock foi mais cotado. Depois veio uma cobrança para ser uma mulher. Chega o nome de Margarete. É dado como certo essa articulação e agora, da última semana para cá, já dá uma balançada nessa articulação e o nome de Ock volta a estar no holofote. Até isso se concretizar, vai ter muita pressão para a manutenção de uma mulher, ou pelo menos para que, se ocorrendo a troca, que seja outra mulher. Porque o governo ainda calcula o que perdeu ao tirar uma mulher do cargo, como, por exemplo, Ana Moser. Lá atrás, a gente lembra, a Basília citava o Ministério do Turismo, foi a mesma história, se tirou uma mulher para colocar um homem. Mas eu queria aproveitar essa parte que a gente está falando para trazer um adendo. Ontem, conversando com algumas pessoas, Carol, à noite, sobre essa possibilidade de mudança na Caixa, em especial depois da entrevista que Arthur Lira dá à Folha de São Paulo, assumindo a primeira vez que ele fala de forma aberta, pública, de que realmente está em negociação a Caixa e que os demais partidos devem fazer parte da vice-presidência. O que eu ouvi é que ainda vai ter discussão entre esses partidos de centro para comandar essas vice-presidências. Ou seja, tem que achar um acordo primeiro com o Palácio do Planalto para se trocar a presidência da Caixa.
deixa, então, se tudo correr como indicado, a presidência da Caixa com o Centrão e a partir daí o Centrão iria recolocar as vice-presidência. E aí iria ser outra disputa. Como fazer essa divisão entre PP, Republicanos, União Brasil e ainda uma boquinha ali do PL, com tantos partidos querendo tanto poder. Então é uma expectativa de novela longa, mais uma. A gente terminou, pelo menos por enquanto, essa mini reforma ministerial, mas é o que tudo indica, teremos mais uma novela até resolver toda a situação na Caixa Econômica Federal.